vamos falar um pouquinho de política agora, Diego, e trazer até um retrato que é de São Paulo, da cidade e do estado de São Paulo, mas acho que diz muito sobre a nossa política, né, e a política nacional e as movimentações das peças políticas para os próximos anos, para as próximas eleições, que é uma pesquisa que mostra uma aprovação alta, tanto do prefeito quanto do governador, não é isso, aqui em São Paulo? Isso aí, Michele. A aprovação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, subiu 4 pontos percentuais e agora chega a 56,7%. No levantamento anterior, realizado em maio, o MDBista teve aprovação de 52,7% dos entrevistados. Esses dados são de um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas e entre os paulistanos ouvidos, 35% avaliam a administração do prefeito como boa ou ótima. Detalhando ainda um pouco mais essa pesquisa, o prefeito Ricardo Nunes alcança sua melhor avaliação entre os evangélicos, 64%. E também pontua bem entre jovens com idade entre 16 e 24 anos, 63% de aprovação, e pessoas que estudaram até o ensino fundamental, com 60% de aprovação. Assumir a prefeitura da maior cidade do país, Michele, após a morte do Bruno Covas, é uma situação muito delicada, né? Então, esses números dessa pesquisa vêm em um bom momento para o Ricardo Nunes, que está aí se cacifando para buscar a reeleição no ano que vem, em busca de apoios de mais partidos, buscando ser o candidato do governador Tarcísio de Freitas, negociando com o próprio PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, se colocando como um candidato de centro-direita. E o prefeito Ricardo Nunes tem muitos desafios, por óbvio, tem a questão da Cracolândia, que é uma questão crônica, apesar do esforço do recapeamento pela cidade, a gente ainda vê uma São Paulo muito esburacada, ou seja, há os desafios que o Ricardo Nunes tem para enfrentar até a eleição do ano que vem, mas eu diria que ele está ganhando um fôlego, sobretudo nessa questão da retomada econômica da cidade, no período pós-pandemia. O Ricardo Nunes, ele é pouco conhecido até hoje da população, mas também ele assumiu no lugar da morte do Bruno Covas, não é tão simples assim se fazer movimentos bruscos após você assumir o comando da maior cidade do país, depois da morte do seu antecessor. E a gente ouviu inclusive o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, o Murilo Hidalgo, que ele fala justamente sobre esse desafio, né, dele ser conhecido de 100% da população, já que ele assumiu após a morte do Bruno Covas, mas que os números são bons justamente diante desse cenário. Quanto à avaliação do prefeito Ricardo Nunes, a popularidade dele vem subindo. Então isso é muito bom, levando em consideração que o prefeito Ricardo Nunes, ele assumiu numa situação difícil, né, no falecimento do prefeito Bruno Covas, e o nome dele, as pessoas, ele constava na chapa, mas não na urna. Então ele ainda está se tornando mais conhecido pela população de São Paulo, o seu trabalho está sendo mais reconhecido, levando em consideração que o prefeito eleito foi o Bruno Covas. Mas no momento, então, eu considero que a gestão dele é muito bem avaliada por causa disso. Esses números, repito, são muito bons para o Ricardo Nunes, às vésperas aí de um início de uma corrida para valer da Prefeitura de São Paulo. Michele, ontem no aeroporto de Brasília eu encontrei o Guilherme Boulos, que vai ser o principal candidato do Ricardo Nunes aqui em São Paulo. O adversário, né? O adversário. Eu falei candidato. Principal adversário do Ricardo Nunes. Ele estava corrido por telefone, só consegui cumprimentá-lo. Aeroporto de Brasília é o melhor lugar para jornalista político, viu? Né? Ficar só lá cruzando com um gravadorzinho, então faz a festa, hein? Encontrei até o Antônio Anastasia, ex-senador, ex-governador de Minas, hoje ministro do TCU, estava lá também. Tem que montar uma sucursal de veículo de comunicação no aeroporto de Brasília. Preferência de terça-quinta. Bom, olha, e o Instituto Paraná também buscou a avaliação dos paulistanos, dos paulistas, em relação ao trabalho do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Tarcísio tem aprovação de 67,6% dos moradores da capital, então são paulistanos mesmo, né? O pessoal que mora na cidade. A gestão foi avaliada como boa ou ótima por 45% dos entrevistados. E aí, nesse caso, o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, comparou os números das urnas com essa avaliação positiva que o governador tem dos paulistanos. Quanto à avaliação do governador Tarcísio, esses 6 primeiros meses dele na cidade de São Paulo são muito bem avaliados, né? Levando em conta que ele tem muito mais aprovação do que ele teve de votos. Então, eu posso dizer que esse começo da gestão Tarcísio está agradando a população da cidade de São Paulo. Michele, eu atribuiria esse bom resultado para o governador Tarcísio a 3 fatos. O primeiro, ele está sendo um governador de São Paulo que não chegou,
vou desfazer tudo que foi feito até aqui porque eu sou um novo governador. Não, ele tem conseguido dar continuidade a programas e projetos que eram bem-sucedidos de gestões anteriores. O segundo ponto, o governador Tarcísio, mesmo sendo ministro da infraestrutura de Jair Bolsonaro, ele tem conseguido se colocar como de fato ele é, um político que nunca foi de extrema direita, ele tem conseguido conquistar, a pesquisa indica isso, os paulistanos, como alguém moderado, alguém do campo do centro. E o terceiro fator dessa boa avaliação do Tarcísio, porque ele conseguiu fazer uma composição que dá a ele muitos ganhos, sobretudo embasada na figura de Gilberto Kassab, presidente do PSD, que ele trouxe para dentro do Palácio dos Bandeirantes e que certamente é um conhecedor da política e do Estado e que tem ajudado muito o Tarcísio nas suas costuras necessárias para se governar o Estado de São Paulo. Michele. Muito bem, só para deixar registrado aqui, o Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.096 eleitores paulistanos com mais de 16 anos entre os dias 9 e 13 de julho.